Shalom, queridos, graça e paz do nosso Deus, mais uma exposição no canal Frutificar e dessa vez nós estamos fazendo a sequência. Sim, queridos, nós estamos fazendo a sequência do estudo A Verdade sobre o Dízimo, só que agora nos dias atuais. Exatamente isso, querido. Nós falamos na semana passada sobre o dízimo, sobre a sua instituição, sobre todas as pessoas que dizimaram antes que a lei mosaica fosse instituída. Falamos também de como está acontecendo o dízimo na atualidade em relação aos judeus. Mas nós temos uma pergunta, e é essa pergunta que nós iremos hoje responder. Nós iremos falar se Jesus Cristo, ele fala sobre o dízimo e se ele deu o entendimento da continuidade do dízimo. Em segundo, nós iremos falar se a igreja primitiva ela tinha por hábito e por norma dizimar. E por último, queridos, nós iremos falar sobre a história, como é que foi no período do tempo. Eu não vou conseguir falar tudo com certeza, mas o que eu puder falar que vai elucidar a sua mente, nós iremos falar hoje. Até porque, queridos, eu quero hoje que você tenha em sua mente totalmente liberado de que você é abençoado. E hoje nós iremos entender se, na verdade, você não dar o dízimo é sim o sinônimo de maldição? É um sinônimo de você ser uma pessoa infiel? Vamos entender hoje. Por favor, fique até o final. Porque se você pular, de repente você vai ainda estar ouvindo o que eu estou falando sobre um assunto e vai pensar que o raciocínio vai até ali. E eu quero que você vá até o final para que você entenda tudo. E, queridos, hoje, de fato, o vídeo vai ficar um pouco mais longo. Eu pesquisei muito, então são muitas coisas a serem ditas aqui hoje. Então, tenha paciência. Se você tiver dúvidas, volte, mas não deixe de ver até o final, queridos, porque vai ser bênção para a sua vida. E antes de mais nada, eu não vou dar minha base bíblica hoje, porque são tantos versículos que a gente não tem como colocar uma base bíblica. Mas diante de tudo, eu quero te chamar. Sim, querido, eu quero te chamar para você ser um semeador junto comigo, para levar a palavra de Deus até os confins da terra. Vamos levar, nós estamos aqui no YouTube com o intuito de abençoar vidas através da palavra de Deus. Se inscreva, compartilhe nas suas redes sociais e vamos juntos nessa empreitada evangelizando. Sem delongas, queridos, vamos falar agora. O que eu posso dizer logo no início é de que o dízimo ele passou a ser lei para o povo de Deus através da lei de Moisés. Isso aconteceu, queridos, depois da saída do povo dos hebreus no Egito. Isso era mais ou menos 1446 a.C. Enquanto o Senhor exercia o seu ministério na terra. E aí, passando mais adiante, aí, tudo que eu falei no outro vídeo, você veja lá o vídeo que eu fiz na semana passada, que foi a verdade sobre o dízimo, e agora nesse aqui, a continuação. Agora vamos, enquanto o Senhor exercia o seu ministério terreno, o mesmo dízimo da lei ainda era praticado. Por isso, os fariseus, eles davam o dízimo das hortaliças, como por exemplo, nós temos aqui Mateus 23, 23. E eu quero começar a minha narrativa aqui dizendo que Mateus 23, 23 é sim um versículo que muitos utilizam para dizer que é exatamente neste ponto em que o mestre está falando e está defendendo o dízimo. Então vamos ler cada versículo, nós vamos hoje ser detalhista em falar sobre tudo, tá, queridos? Então vamos ler aqui, eu tenho um auxílio aqui ao meu lado, que diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo e a misericórdia e a fé. Devem, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Queridos, vamos lá. Se você ler o versículo somente 23, você vai ter somente a impressão do dízimo. Mas se você ler o capítulo 23, você vai entender que Jesus está falando sobre tudo que os fariseus faziam de errado e está ali exatamente dando exemplo de tudo aquilo que eles não praticavam. Preste bem atenção. Lá em Levítico, nós aprendemos que o dízimo que foi estabelecido na lei mosaica foi exatamente
sobre o fruto da terra, sobre as sementes, sobre os animais, e tudo isso é do Senhor. No entanto, você vê que aqui o mestre está dizendo para os fariseus que eles davam dízimo da hortelã, do endro, do cominho. Queridos, isso são o quê? Isso são hortaliças. Isso era um dízimo pequeno. Os fariseus queriam mostrar que eles eram detalhistas, eles eram totalmente fiéis no pouco e no muito. Ainda que fosse na hortelã, eles dariam dízimo. Ainda que fosse do cominho, eles dariam dízimo. Só que o que o mestre está falando aqui? Ele está dizendo que, olha, vocês estão observando a lei até no detalhe em que ela não diz. Até nessa parte no qual ela não está prevendo. Mas, no entanto, vocês estão esquecendo do juízo, da misericórdia, da fé. E com isso, o que o mestre está dizendo? Porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Bom, o mestre, ele aconselha, vocês estão fazendo a lei, estão praticando a lei nessa forma, então faça. O mestre diz que eles estavam desprezando o mais importante da lei. Agora veja comigo, agora volte aqui, volte comigo. Não é esse o versículo no qual muitas pessoas defendem que o mestre ali estava dando a ênfase ao dízimo, mas o que eu vejo é diferente. O que eu estou entendendo aqui é que ele está dizendo que existiu o dízimo naquela época, mas o que era mais importante na lei, eles não estavam cumprindo. Então, o que o mestre está colocando aqui em primeiro plano? Ele está dizendo, ó, o dízimo vocês podem fazer, mas não é o mais importante da lei. Existem coisas mais importantes. Existe o juízo, a misericórdia, a fé. Queridos, nós temos que entender isto. Se nós não entendermos o contexto e até mesmo a minúcia do versículo, nós vamos de fato olhar e vamos falar que a interpretação é essa. Bom, mas muito bem. Esse é o primeiro ponto que eu queria falar com vocês, que era exatamente o dízimo dos fariseus. Existia na época de Jesus. Esse é o primeiro ponto. Mas o mestre não estava dando a devida importância ali, porque ele estava vendo que os fariseus eram hipócritas, dizimavam de uma forma errada. Eles não olhavam o mais importante da lei. Muito bem. Agora existe uma segunda parte, no tempo de Jesus, onde as pessoas também afirmam que Jesus está falando sobre dízimo e chega ali e briga e tal. É exatamente a oferta da viúva que se encontra em Lucas, no seu capítulo 21, versos 1 até o 6. Vamos ler o que diz aqui, meu querido. E olha, ele viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, em verdade vos digo, que lançou mais do que todo esta pobre viúva, porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, deitou todo o seu sustento. E dizendo a alguns a respeito do templo, que estava ornado e formosas pedras e dádivas, disse, quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Queridos, nós precisamos entender, primeiro, que não se trata aqui essa passagem de dízimo, mas sim de oferta. Segundo ponto, aqui o mestre, ele estava dando ênfase àquela senhora que deu aquela oferta na arca do tesouro, não porque o intuito ou o desejo do Eterno é que a gente pegue tudo que temos e coloquemos como oferta. Esse não é o sentimento e nem mesmo o contexto. O que o Eterno está dizendo aqui é que o sentimento daquela mulher, a intenção daquela mulher era sublime, era superior a todos os outros que estavam lançando ali, porque eles estavam lançando aquilo que não lhes fazia falta nenhuma. Então, naturalmente, quando eles lançavam aquela oferta, o sentimento,
O significado para eles daquela oferta era praticamente assim: estou cumprindo um ritual, estou fazendo algo que, estou cumprindo. Aquela mulher não foi somente isso, ela não estava ali só cumprindo, porque nós sabemos que a oferta ela é dada segundo as suas possibilidades, segundo o que você pode dar. Então, mas ela ali, ela ofertou, e a oferta dela foi referente ao sustento. Então nós vemos ali realmente que o mestre estava observando a intenção, o coração e como ela ofertou, qual foi o tipo de significado para ela aquela oferta. Mas não para por aí. Veja que nós temos aí no último versículo algo muito interessante, e isso eu quero que você preste muita atenção. Porque ele vai falar que alguns estavam ali comentando a respeito do templo, e eles estavam ali olhando que o templo estava ornado, estava formoso com pedras e dádivas. Até que o mestre diz o seguinte, ele diz que vão vir dias em que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Queridos, o que o mestre está dizendo aqui é exatamente o que a gente vai dizer ainda, que vai ser a destruição do templo, onde não vai ter aonde você colocar a sua oferta e também não vai ter aonde você dizimar. Tá, queridos? Então, até aquele momento, eles tinham o templo. Eles tinham pessoas que viviam realmente para servir ao Senhor naquele lugar integralmente. Mas haveria de chegar o tempo onde não haveria templo. E automaticamente não teriam também essas pessoas que ficam ali o tempo todo. Bom, queridos, olhando por aqui, queridos, eu gostaria de salientar mais uma coisa para a gente poder prosseguir. É o seguinte: se recordam que eu falei sobre Abraão lá no outro vídeo, e eu disse que quando ele deu o dízimo dele a Melquisedeque, não havia nenhum registro de que ele tinha feito isso anteriormente, e nem mesmo ao seu filho Isaque ele ensinou nada sobre isso, porque a Bíblia não diz. A Bíblia não relata que Abraão ele chega para Ismael, ou então chega para Isaque e ensina: olha, meus filhos, vocês devem dizimar ao Senhor, ao Eterno. E você vê que até o neto dele, Jacó, quando vai ter a intenção de dizimar, é através de uma condição. Ele faz um voto. Então isso nos mostra de que o dízimo não era uma prática, era algo pontual que acontecia. Isso foi explicado. Agora vejamos aqui. Nós já falamos que, apesar de terem muitas pessoas que não, lá no tempo de Levítico também tinha o dízimo de dinheiro. Queridos, nós temos que entender uma coisa. O Senhor foi bem claro na palavra dele. Eram os frutos da terra, eram as sementes, eram os animais. Existiam pessoas que moravam longe? Sim, existiam. Mas essas pessoas faziam o quê? Elas não podiam levar o animal por muito longe, também não podiam levar grãos ou até frutos por muito longe. Então o que eles faziam? Eles pegavam dinheiro e quando eles chegavam perto do templo, lá tinham pessoas que vendiam. Então eles compravam e entregavam no templo. Por quê, meus queridos? Porque é evidente que se entregassem isso para os levitas não tinham herança. Entendeu, queridos? Então eles não podiam ser corrompidos. Então, o dinheiro não entrava no templo ali para darem como oferta. Eles compravam alguma coisa, ou compravam um animal, ou compravam sementes, ou compravam alguma coisa para poder entregar, correspondente àquilo que eles tinham de valor. Dito isso, queridos, o que acontece? Nós também temos que parar para entender que Jesus Cristo, ele veio cumprindo a lei. Você vai ver isso em todo o tempo. Ele foi circuncidado. Maria, ela se purificou, fez parte da purificação. José e Maria foram oferecer sacrifício. Tudo isso você vê acontecendo. Jesus também subiu a Jerusalém no tempo em que seus pais iam sacrificar e iriam adorar ao Eterno. Mas você não vê em nenhum momento no ministério de Jesus, você vê o mestre falando para os seus discípulos dizimarem.
Não há nenhuma passagem falando que Pedro, falando que João, falando que Matias, falando que Mateus, qualquer outro. Queridos, não tem nenhum registro deles dizimando. Então nós vemos, venha para cá, e fica a seguinte pergunta para você, queridos, que está do outro lado dessa câmera. O dízimo é importante, correto? Essa é a visão. Vamos lá. O dízimo é importante porque foi instituído desde Levítico, lá no tempo em que os hebreus foram libertos. Bom, dada a sua importância, com certeza, como muitas coisas da lei, você vai ver até mesmo o mestre, ele cumprindo a lei com o leproso. Ele curou aquele leproso e falou: vai, sacrifique e se apresenta ao sacerdote. Por quê? E isso fazia parte exatamente também das instruções que Moisés tinha dado lá em Levítico, quando acontecia a cura de uma doença que era a lepra. Tinha que ter esse rito, mas nós não vemos essa sequência. Então, vamos agora fazer o seguinte, vamos para uma segunda etapa. Vamos olhar para dentro da igreja primitiva e vamos ver se há a incidência de dízimos. Porque a gente tem que olhar, queridos, que aquilo que deve ser continuado, isso tem que ter uma confirmação tanto no Antigo como no Novo, e tem que ter uma continuação, querido. Não adianta a gente olhar, tá no Antigo, mas o Novo, ele dá continuidade? Tá no Antigo, tá no Novo, mas tem uma continuidade ali, os discípulos, ou os apóstolos, ou o próprio mestre fala alguma coisa a respeito? Amém? É isso aí. Vejamos aqui. Se você olhar Paulo em relação às igrejas da Galácia, veja na sua Bíblia. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenai às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha parte do que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Então veja, queridos, que ele estava fazendo aqui uma coleta para necessitados da Judéia. Ele estava ali orientando, entendeu? E quando isso acontece, aí eu não vou entrar neste detalhe, mas há pessoas que falam que quando ele disse no primeiro dia da semana, isso tinha uma correlação com as primícias e tal. Esse não é o caso, não tenho esse entendimento a respeito, mas posso falar isso em outra oportunidade. Mas você vê que fica muito claro que ele está falando sobre coletar algo como oferta, para ajudar. E ele diz uma coisa muito importante: conforme a sua prosperidade, para que não se façam coletas quando eu chegar. Então, não era uma coisa pré-definida. Olha, vocês façam a coleta exatamente como o Maaser. Não é 1 para 10. Ele está falando aqui conforme a sua prosperidade, conforme o que você tem condições, conforme o seu coração se alegra em dar. É esse a palavra. Vejamos mais. É muito claro a intenção de Paulo e a forma como ele está organizando. Agora vamos para o segundo momento, queridos. Ainda Paulo. Paulo agora está na igreja de Corinto. E isso está exatamente, é um versículo longo, é 2 Coríntios, no seu capítulo 8, dos versos 1 até o 14. Queridos, é bem longo, mas vamos entender. Também, irmão, vos fazemos conhecer que a graça de Deus, dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade, porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço, que se faziam para com os santos. Portanto, assim como em tudo abundais em fé, e em palavra, e em ciência, e em diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nessa graça. Não digo isto como quem manda,
mas para provar, pela diligência dos outros, a sinceridade de vosso amor. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. E nisto dou o meu parecer. Por isto convém a vós que, desde o ano passado, começastes e não foi só praticar, mas também querer. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para a igualdade neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, e para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Amados, vamos lá, vamos ver as partes importantes que Paulo está falando aqui. Veja que ele fala sobre a generosidade deles. E veja que aqui, na verdade, a igreja que estava se voluntariando para ajudar. Era a igreja, tanto que eles falam assim, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Então eles estavam ali, tanto que olha só o que diz, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos. A igreja estava pedindo a Paulo, estava rogando a Paulo, para que ela pudesse também ajudar, para que ela também pudesse contribuir. Então, queridos, a justiça social, a generosidade, a ajuda mútua era muito forte na igreja primitiva, principalmente naquela no qual Paulo estava dirigindo. Veja mais o que diz. Não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência ou obediência dos outros. Veja, queridos, eu não digo isso para mandar, ou seja, não era uma norma, não era obrigatório, não era algo que ele estava impondo à igreja. Ficou muito claro isso. A igreja se voluntariou, a igreja tomou iniciativa. E mais, ele diz aqui que desde o ano passado começastes e não foi só praticar, mas também querer. Então, queridos, aqui ele fala que a igreja, além de ter se voluntariado, eles estavam se preparando já há um tempo. Havia um tempo que isso estava acontecendo. Então veja que maravilha. E eu quero arrematar aqui dizendo, mas para a igualdade, neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros. E para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. É esse o ponto central de todo esse versículo, querido, de todos esses versículos que lemos. Era aquele que tinha muito, estava ajudando aquele que tinha pouco. E aquele que tinha muito, ele também se supria. Ele não ajudava somente, ele também se supria. Ele não dava tudo para ficar sem nada. Ele não tinha aquela oferta que era assim, não, toma tudo e eu fico sem nada. Não, não era assim. Ele estava ajudando, mas ele se supria também. Para que houvesse o quê? Igualdade. Para que ambos pudessem estar felizes, supridos e amparados. Queridos, isso é a igreja primitiva, tá, queridos? Nós estamos falando exatamente da igreja primitiva e agora eu quero falar aqui mais um pouco. Em outra oportunidade ele vai falar sobre a administração que se faz necessário dos santos. Não necessito escrever-vos isso em 2 Coríntios, no seu capítulo 9, versos 3 até o 5 e depois pula para o 7. E olha o que diz. Mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nesta parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de que, se caso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não vos envergonhamos nós, para não dizemos vós deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar esses irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza.
cada um contribua segundo propôs do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Eu tenho certeza que esse último verso, ele é o mais utilizado e o mais conhecido. Cada um contribui segundo o que propôs o seu coração. Também, mais uma vez, não é nada estipulado, não é nada dito por porcentagem, não é nada segundo o seu coração. Não com tristeza, querido. Se você for fazer porque de repente, vou ofertar, mas na verdade já pode parar por aí. Já pode, dali mesmo, você já pode brecar. Tá, queridos? Ou por necessidade. E por que fala ou por necessidade? Porque necessidade indica que há uma obrigatoriedade. Você não tem como fugir. Há algo que você tem que fazer de forma obrigatória. Por necessidade, não, você não pode fazer uma contribuição dessa porque se faz necessário. É obrigatório. Não. É sem tristeza e conforme o seu coração estipulou. Porque Deus ama ao que dá com alegria. Aqui Paulo está preparando a igreja para uma visita que ele faria. Queridos, será que você começa a perceber que nós estamos caminhando aqui? Olha que eu estou fazendo aqui um vídeo longo. Esse vídeo é longo. Eu não sei se vocês podem ver em 2 vezes, mas vai ter coisa que eu vou falar aqui que realmente vocês vão vão parar para analisar. Então, por isso que eu peço mais uma vez, não deixe de ver o vídeo até o final, porque eu vou falar sobre, até chegar aos nossos dias, queridos. Por que até hoje nós temos o pensamento, isso daí veio de geração a geração, e nós tivemos o entendimento através de onde? Aonde que foi a batida de martelo, onde o dízimo, ele realmente é algo obrigatório e que toda igreja tem que fazer, e é bênção, e que se não for, a pessoa não dizimar, maldição. Vamos caminhando por aqui. Queridos, em Filipenses, no seu capítulo 4, versos 15 até o 18, Paulo agora ele vai agradecer pela espontaneidade dos irmãos em ajudá-lo na obra. Veja que Paulo nunca foi pesado em seu ministério. Ele foi sempre uma pessoa pronta para ir avante, para pregar onde quer que fosse. Ele nunca pensou em luxo, ele nunca pensou que tinha que ter regalias. Ele pregava onde ele pudesse e da forma que pudesse. Mas aqui ele vai dizer algo muito tocante. Veja o que diz a palavra de Deus. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, não procuro o fruto que cresça para a vossa conta, mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi dado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Amados, nós vemos aqui uma gratidão por parte de Paulo aos filipenses, que estava ajudando a missão de Paulo, a missão de levar o evangelho, a missão dele fazer a grande obra, tanto que ele esteve em outro lugar. Você vê que ele esteve em Tessalônica e ele estava sendo suprido pelos filipenses. E ele fala, estou cheio e recebi de Epafrodito. E olha que maravilha, ele aqui agradecendo, ele falou que isso não aconteceu com nenhuma outra igreja. E veja que isso, ele não está aqui murmurando e dizendo as outras igrejas estão erradas. As outras igrejas, elas estão caminhando numa apostasia porque não estão cumprindo o que deve ser feito. Não, ele fala que ele está ali agradecendo pela espontaneidade desses irmãos, agradecendo pela iniciativa deles, que, de certa forma, claramente abençoou o ministério de Paulo. Vejamos agora Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 4, versos 15 até o 18. A igreja primitiva, queridos, no seu modo de atuação em relação ao dinheiro. Vejamos aqui,
mais uma vez nós vamos ver que não havia aquela situação de falar sobre os dízimos. Mas olha como a coisa acontecia. Veja como era a situação. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço que foi vendido e os depositavam aos pés dos apóstolos. E o repartiam a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Queridos, o que eu acho mais interessante é a afirmação em Atos de que não tinha entre eles necessitado algum. Porque a forma como eles estavam tratando o dinheiro trazia o que Paulo tinha falado lá atrás, a igualdade. Aquele que tinha muito, aquele que tinha posses, tinha bens, ele vendia e depositava aos pés dos apóstolos. E tudo isso era distribuído igualmente para todos. Todos comiam, todos estavam vestidos, todos estavam protegidos. Bom, queridos, o que a gente pode falar aqui sobre tanta coisa? Mas agora, partindo dessa premissa, queridos, que nós estamos falando de tantos versículos, eu vou colocar todos eles na descrição desse vídeo, tá, querido? Depois, se você quiser pegar sua Bíblia, abra sua Bíblia, olhe cada versículo, cada capítulo, vai olhando, vai comendo a Bíblia para você entender. Agora, eu quero falar o seguinte. Nós já entendemos que o mestre chegou a citar sobre o dízimo, mas o dízimo, ele tinha a sua atuação no tempo de Cristo? Sim. Mas a questão é que Cristo não ensinou o dízimo. Não há nenhuma parte onde ele está ensinando. Ele citou num caso onde ele reprovava a atividade dos fariseus. Mais para frente você vê que os apóstolos também não dizimavam. Não há uma evidência de que eles dizimavam. Bom, isso eu estou falando porque a Bíblia se silencia a respeito desse assunto. Se porventura havia dízimo dos apóstolos, não aparece em nenhuma passagem. E se não aparece, a gente acaba entendendo que não tem. Mas, amados, queridos, veja agora. Agora eu quero falar sobre o decorrer dos tempos. Como é que o dízimo, então, chegou a ser conhecido? Porque isso não veio do nada. Porque se a gente está vendo que não tinha prática dos apóstolos, Jesus também. Se nesse meio tempo não tinha essa prática, mas sim de generosidade, de cuidado do próximo, de estarem todos caminhando em igualdade, isso é que acontecia, que era oferta. Se era essa a prática que os cristãos da igreja primitiva tinham, então como é que até hoje chegou a prática do dízimo até nós? Como que a igreja da nossa atualidade ainda tem essa prática tão enraizada? É claro que existem hoje igrejas que já tiveram entendimento e não exigem o dízimo, tá? Existe. Mas na sua grande maioria, o dízimo é majoritário. Eu vou começar agora falando sobre o dízimo no tempo medieval, queridos. E eu quero que você anote tudo, porque as referências que eu vou te dar, você tem que pesquisar. Eu faço questão que você pesquise, para que você também tenha um entendimento. Eu não vou conseguir colocar, por exemplo, o documento 8 da CNBB, mas se você for procurar, você vai achar, e se você tiver paciência para ler, você vai entender. Bom, mas no tempo medieval, queridos, nós vemos que com a chegada da nova aliança através do Senhor Jesus Cristo, ele sendo o sacerdote superior, o eterno, e havendo a destruição do templo de Jerusalém, e praticamente a diáspora dos judeus, espalhando os judeus, né, sendo eles perseguidos no ano 70 depois de Cristo, o que acontece, queridos? Exatamente aquilo que o mestre já tinha dito lá atrás, quando teve a oferta da viúva. Ele falou que não ficaria pedra sobre pedra daquele lugar. Então, automaticamente, acontece isso posteriormente,
E aí os judeus não têm mais aonde adorar, não têm aonde ofertar, aonde dizimar, e tudo isso fica agora parado. Mas veja que em meados do século IV, Roma ela vai fazer uma coisa muito curiosa. Ela vai instituir o cristianismo como religião oficial do império. E aí ele vai formar então a igreja que vai representar Roma, que é qual? Igreja Católica Romana. Esse é o começo. Mas até então, no século IV, ainda não está. Eles só instituíram, só falaram assim, ó, nós vamos ter uma igreja oficial. A Igreja Católica Romana. Um tempo depois, conforme está registrado exatamente no documento 8 da CNBB, a Pastoral do Dízimo, publicado em 1974, mas que foi do ano de 567, em um concílio católico, na região da França, o dízimo começou a ser imposto aos fiéis sob o domínio do Império Romano e a sua igreja, que agora passou a ser igreja dominante também no Ocidente europeu, de onde veio muito do cristianismo que conhecemos inicialmente. Queridos, eu vou ler aqui só essa parte aqui que eu achei relevante para que a gente pudesse ler desse documento 8 da CNBB. Tem muita coisa, é muito grande, não tem como eu falar tudo, mas eu quero só que vocês vejam só o que diz aqui. Dízimo na história da igreja. No início nem precisava falar em dízimo. No ano 380, o assunto dízimo, meio esquecido, começou a ser lembrado. Século VI, os concílios da igreja foram reafirmando o dever do dízimo como reconhecimento. Século VII, poder civil apoia a igreja exigindo o dízimo dos fiéis, obrigado por lei, deixando de ser espontâneo para um ato de fidelidade e generosidade. Bom, queridos, o que está dizendo aqui esse documento 8 da CNBB? Está dizendo que, no começo, a igreja, como eu disse aqui, ela foi instituída como uma igreja oficial de Roma, e até ali o dízimo ele foi um assunto esquecido, foi um assunto que ninguém mais falava, mas que depois, em 380, começou a ser lembrado, começou a citar sobre. Quando foi no século VI, a igreja começou a reafirmar o dever, mas ainda assim eles não estavam obrigando. Mas no século VII já tinha força e o apoio do poder civil. E tinha lei agora obrigando a dizimar como ato de generosidade e fidelidade. Mas existia a obrigatoriedade por força de lei. Queridos, veja só que coisa incrível. Agora nós estamos falando de algo que não era mais espontâneo. Nós não estamos falando algo que a igreja somente citava. A igreja agora tinha o poder ali cível junto com ela e ambos trabalhando agora. Mas veja mais, tem muito mais. Veja o que diz aqui no século VI, quando houve a Revolução Francesa, em 1789. A praxe de contribuir, o que era normal contribuir para as necessidades da igreja, ia se difundindo no Ocidente. Havia, porém, exceções de parte dos contribuintes. Veja que ainda existia. E em vista disso, os concílios foram intervir nesse setor. E aí houve mais um, em 567, que fez a seguinte determinação. E olha o que diz aqui, queridos. Olha só como é que é o corpo do que foi colocado para eles. E, mais uma vez, eu não posso aqui colocar tudo, mas olha o que diz. Instantemente exortamos os fiéis aqui, segundo o exemplo de Abraão, não hesitem em dar a Deus a 10ª de tudo aquilo que possuam, a fim de que não venham a cair na miséria. Aquele que, por ganância, se recuse a dar pequenas oferendas, por conseguinte, se alguém
quer chegar ao seio de Abraão, não contradiga o exemplo do patriarca e ofereça a sua esmola preparando-se para o reino com Cristo. Veja que aqui, queridos, nós estamos vendo aqui mais um concílio e dessa vez com uma interpretação, e veja que agora tem, além de, não era só um documento que estava falando o que eles tinham que fazer, mas agora estava dando uma base bíblica, dizendo que, olha, vocês têm que fazer que nem o Abraão. Abraão, vocês não podem hesitar, vocês devem dar 10ª parte dos seus bens, a fim de que vocês não venham cair na miséria. Aqui começa exatamente a oratória, a narrativa de que aquele que não contribui, ele acaba caindo em desgraça. Ele acaba sendo prejudicado. E veja mais, ele vai falar, ofereça sua esmola, preparando-se para reinar com Cristo. Condicionando, naturalmente, o dízimo à salvação. Condicionando de que a pessoa não deu, então, olha, você não está se preparando para reinar com Cristo, porque você não está oferecendo a sua contribuição. Queridos, eu teria que falar muito mais, mas eu não posso porque senão vai ficar cansativo. Mas eu quero falar agora no século VIII. No século VIII, queridos, nós temos o imperador Carlos Magno, que agora ele vai difundir ainda mais essa prática nas regiões onde ele governava, determinando que para quem não pagasse o dízimo, ele seria multado. É exatamente isso. Além da lei lá anteriormente está proibindo a pessoa de não dizimar, a proibição agora aqui é que, olha, você não dizimou, então eu vou te dizer, você agora está devendo o dízimo mais a multa. E conforme Carlos Magno ele vinha ampliando as suas conquistas, cada vez que ele ia alargando o seu império, ele difundia esse mesmo pensamento, esse tributo de dízimo. Ele também, em todos os lugares conquistados, eles eram obrigados a dizimar. Isso no século VIII, queridos. Mais um pulo, nós vamos agora para o século XII. Nós vamos falar agora do Concílio de Latrão, que também você pode pesquisar, você pode olhar que você vai ver a íntegra. Mas o que eu vou dizer aqui é o seguinte, aqui nessa era, no século XII, finalmente foi incorporado como uma doutrina oficial da igreja, ganhando, claro, várias regras. E os dízimos deveriam ser dados diretamente aos bispos. Agora não era uma coisa que passava pela igreja somente. Agora era uma coisa que ia na mão do bispo. Queridos, é aí que nós vemos o que... Veja como é que é o andar no tempo sobre o dízimo. Veja como as coisas foram caminhando. Agora nós vamos falar do século XVI, com a chegada da Reforma Protestante. Muitas coisas mudaram, várias e novas igrejas surgiram. Muitas coisas da verdadeira doutrina cristã foram restauradas. Mas a doutrina do dízimo continuou. Ela não se modificou, ela não foi estudada, examinada. Ela continuou como pensavam que deveria ser. E para que a gente possa chegar a um consenso aqui, eu quero falar que em 18 de abril de 1880, Charles Spurgeon, ele que é um dos mais exímios pregadores do qual conhecemos, ele diz o seguinte: também é digno de nota que, com relação à liberdade cristã, não existem regras estabelecidas na palavra de Deus. Então, queridos, a liberdade que ele está se referindo é exatamente aquela em que não existe como regra. A liberdade, ela não está condicionada a uma regra. Ela está condicionada à generosidade, espontaneidade e coração sincero.
Então, você que está do outro lado dessa câmera, meu amado, eu sei que o vídeo ficou longo, eu quero te agradecer se você chegou até aqui, dizendo que por mais que eu não esteja vendo e não vejo, não tem como, a gente não vê a continuidade do dízimo. O dízimo hoje, se é dito para você que ele é obrigatório, infelizmente eu tenho que lhe dizer que a pessoa está errando em afirmar tal coisa. Mas o que eu posso lhe dizer é que há uma continuidade em contribuir. E o que quer dizer isso? Quer dizer que desde a igreja primitiva houve sempre o intuito de que houvesse espontaneamente a preocupação com a necessidade do seu próximo, a necessidade da sua comunidade, a necessidade daqueles que estão fazendo a obra, que são missionários, aqueles que estão se colocando para anunciar a palavra de Deus. E aqui eu não estou dizendo enriquecimento, eu não estou falando em você ser generoso para enriquecer, não. Porque, inclusive, eu quero dizer para os amados aqui, para poder finalizar e não me alongar mais, eu quero dizer que hoje o meu pensamento em relação ao que eu vejo na atualidade, eu não vejo como um total, eu não vejo a aplicação do dízimo realmente para salvaguardar os necessitados. Eu não vejo isso como uma aplicação para realmente levar o evangelho mais longe. Não vejo para poder levar a palavra, mas eu vejo onde realmente cada vez mais nós temos templos tecnológicos, bonitos, com muitas coisas dos quais considero eu, na minha humilde opinião, supérfluo, e eu vejo tanto irmão, tanta irmã e tanta pessoa no qual às vezes não conhecemos, que são até um pouco longe de outra comunidade, passando necessidade, passando dificuldade. E às vezes eu não vejo essa ajuda que tinha esse sentimento da igreja primitiva. Veja como começou o dízimo a ser uma obrigação, como ele se tornou uma regra, como ele se tornou uma lei. E isso veio na Reforma Protestante, muita coisa se restaurou, mas continuou. E depois, quando houve o grande avivamento, onde igrejas tradicionais vieram a existir, igrejas pentecostais, neopentecostais, e assim foi, e continuamos com o mesmo pensamento. Mas eu quero também afirmar de que há uma preocupação, e essa preocupação é real, de que há sim muitos irmãos que, se não falassem que o dízimo é a 10ª parte que deve se guardar para entregar, provavelmente muitas pessoas ofertariam muito menos. Agora, em contrapartida, existem pessoas que, se não houvesse essa palavra, fariam muito mais. Então, queridos, eu quero deixar aqui a palavra para vocês, que essa é a verdade do dízimo nos dias atuais. Que Deus abençoe. Shalom.